Olá, sejam bem-vindos, bem-vindas de volta aqui com as pílulas filosóficas e uma série de motivos. Hoje, Ernest Cassirer e a filosofia das formas simbólicas. Na sequência, então, depois de Nietzsche, eu passo a tratar deste filósofo aqui. Viveu entre 1874 a 1945, em questões aí biográficas, de família judaica, nasceu em Breslau, na Alemanha, e em função desta condição sofreu aí uma série de consequências, teve que emigrar forçadamente em função do nazismo. A filosofia de Ernest Cassirer, ela tem uma série de implicações que eu acho muito interessante e que aqui nós vou apresentar suas linhas gerais, mas ela abre para futuras abordagens do tema da filosofia com as ciências contemporâneas. Para Ernest Cassirer, as ciências ela busca compreender as relações funcionais das coisas e não a substância das coisas. De certa maneira, isso é importante também na vida humana. Existem alguns teóricos contemporâneos que vão exatamente resgatar, de uma perspectiva do fenômeno humano, a necessidade de um pouco se despreender aí desta cientificidade, desse cientificismo que hoje em dia se colocou como única possibilidade de algo ser válido, ser científico e dentre as ciências, inclusive, ter apenas um aspecto das ciências talvez físicas. Então, é importante a gente entender que, e é essa a ideia das formas simbólicas de Ernest Cassirer, que as formas simbólicas são as formas de compreensão do mundo pelo ser humano. Então, nós não podemos lidar com a ideia de binária, falso, verdadeiro, em que se é científico é válido e verdadeiro, se não é, e o que não é científico é falso, mentiroso, perigoso, etc. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. E basicamente esta é a contribuição de Ernest Cassirer, quando então indica que nós, enquanto pessoas, nós não lidamos com a realidade de modo factual, fisicista. Nós, enquanto humanos, nós lidamos com a realidade de modo simbólico. Nós, enquanto seres humanos, somos animais simbólicos, se a gente quiser usar essa expressão. Portanto, as formas simbólicas é que dá a compreensão humana para o mundo e por isto podemos dizer que é a forma do mundo humano. É interessante nós notarmos que, por exemplo, a palavra cultura, na forma como o professor Alfredo Bose desenvolve na Dialética da Colonização, o seu livro, a ideia de que ele faz uma relação da palavra cultura, que nós achamos que é atividades musicais, vamos pensar assim num jeito caricato, e ele faz uma ligação com cultivar a terra, cultivo, a roça, cultivar, né, a horta, e que culto e cultivar são atividades muito parecidas. Tanto cultivar uma roça de milho, quanto cultivar uma cultura musical, poética, narrativas e etc., religiosa. Seriam coisas que, na esfera do humano, têm aparências, né? Parece que a roça é o agrônomo que cuida e a cultura é o pessoal das ciências sociais humanas que cuida. E, na verdade, enquanto indivíduos, todos nós humanos,
é uma única coisa, é um único processo, e é importante entendermos isso. Então, as ciências, elas sem dúvida, pode ser derivada desta capacidade humana de produção simbólica sobre o real. Em última instância, antes das ciências como nós conhecemos, nós tínhamos metodologias, formas simbólicas de também compreendermos como é que são as funções das coisas. As ciências, de certa maneira, nos permitiu um avanço nesse processo. Eu diria que abrindo mão nos ensinando que é possível algumas questões desta ordem valorativa continuar existindo, mas é possível pensar também outros aspectos da questão da realidade, com uma outra chave de prospecção, de informação, de descrição do que acontece na realidade. Mas, enfim, as formas simbólicas, em termos históricos, acaba sendo a primeira. E acaba sendo importante porque ela estrutura o fato humano, o fator humano. Enfim, ele desenvolve outros aspectos e, basicamente, o que eu queria, talvez, destacar aqui seria só que o simbólico é a forma pela qual nós conhecemos o mundo, e as ciências foi um avanço ou um desenvolvimento dentro desse simbólico de compreender o mundo numa outra perspectiva. Eu creio que, sobre este autor, enquanto pílula, eu teria apenas a dizer isto. Como consequência desse pensamento, que é muito mais vasto do que esta pílula, nós podemos pensar hoje em dia que é tranquilo nós termos outras dimensões que produzem verdades a seu modo, e é isso que nós precisamos compreender, que não são ciência. E que não são em si, porque não são ciência, algo já, digamos assim, falso, perigoso, etc, etc. Isso é importante porque em nossos dias existe uma disputa muito forte de um dado discurso religioso com as ciências. E não é isto. A coisa é muito mais complexa. A falta talvez de uma modéstia deste conhecimento religioso que hoje quer se sobrepor ao conhecimento científico é justamente fruto de uma moda que foi do positivismo em considerar que apenas o conhecimento positivo, naquela época científico, positivo, era aquele capaz de produzir verdades e os outros tinham que ser descartados. E aí criando uma religião, etc., direito, educação, filosofia, tudo nessa chave positivista. O que nós entendemos hoje é que não precisa ser assim. E que os outros discursos, as outras formas simbólicas, elas têm sim os seus processos de verdade. No caso, por exemplo, religioso, sempre eu lembro do teólogo José Maria Castillo, que indica que a verdade teológica é uma verdade, o argumento que convence na verdade teológica não é um argumento de fato, mas é um argumento de convicção. E aí ele explica tudo isto num livro que se chama Jesus Cristo, alguma coisa como O Fracasso de Deus. É um título chamativo e polêmico para se tratar aí de uma questão teológica da matéria cristologia. Mas a questão fundamental que eu retiro dele é que o conhecimento religioso, ou no caso específico o conhecimento teológico, ele tem sim também uma forma de produzir, dentro do seu âmbito simbólico, verdade e não verdade. Mas a oposição não é entre teologia e a física, porque é um contrassenso isso. São duas modalidades de conhecimento que eu, enquanto humano, me sirvo dela. Seria, no caso do embate de um conhecimento teológico com o científico, e esse teológico que quer sobrepor em termos de poder de validade sobre o científico, de um jeito popular, porque um teólogo acadêmico dificilmente entra nesse tipo de armadilha,
O conhecimento, eu esqueci o que eu ia dizer, mas o conhecimento teológico, ele também tem a sua verdade a ser formulada, ele tem o respeito pela variação, inclusive teológica, né, que existem tradições teológicas que têm formas estruturais, elas diferem uma das outras, quer dizer, eu não posso querer impor a minha teologia monoteísta cristã sobre as demais. Existe aí nesse âmbito do conhecimento simbólico religioso, ele também tem um processo, digamos assim, que se verifica que é válido e um processo que não é válido. Da mesma forma que a ciência, entre ela, isso também acontece. E o que eu queria dizer é que eu, enquanto pessoa, a riqueza é me servir desses dois modelos. Lembrei, eu queria dizer que não reconhecer que existe o conhecimento teológico com um âmbito próprio e o conhecimento da física com seu âmbito próprio, o da arte, da estética com seu âmbito próprio, é pegar, no caso das tradições cristãs que se organizam a partir de textos, pegar um texto que tem vários estilos literários e desconsiderar todos. E tratar como um único texto, como se fosse um único estilo literário. Não conseguisse distinguir a linguagem apocalíptica, a linguagem poética, as novelas, as epístolas, tratar tudo como se fosse uma espécie de roteiro descritivo da realidade, que é exatamente a pseudociência, que teve grandes avanços com o positivismo em termos da história do pensamento científico, filosófico e cultural ocidental, não é só coisa ruim, mas digamos que na sua vertente mais vulgar, ela acabou se transformando num pseudo-discurso científico. E esse discurso é que encampou a teologia, e a teologia talvez nem tanto, mas muito mais um pensamento que as pessoas elaboram sobre a religiosidade que elas vivenciam. E aí, esse positivismo já travestido entra no argumento teológico, mais uma vez, o argumento muito mais de uma tentativa de narrar a sua própria experiência de fé, e aí tenta-se dar uma cara científica para o conhecimento teológico, e portanto desconhecendo tanto o que é a ciência quanto o que é a teologia. Tudo isso, toda essa volta, para dizer que essa discussão sobre os âmbitos simbólicos e que eles têm dinâmicas específicas é a chave de leitura que eu indico olhar Ernest Cassirer, sobre filosofia e formas simbólicas. Eu acabei me adentrando um pouco mais nessa questão teológica, mas simplesmente porque eu acho que esse é o território hoje que eu diria que tem mais confusão exatamente por nós não compreendermos o que é ser um animal humano, né, simbólico, e o que isso implica na nossa mediação com a realidade. Muito obrigado, até uma próxima pílula filosófica.